Eutanásia, ou morte assistida como é mais conhecida, é o ato em que o indivíduo que tem uma doença crônica, incurável ou em fase terminal decide por cessar sua própria vida. Existem duas formas da eutanásia. A eutanásia passiva, que é onde a morte do paciente vem a ocorrer por falta de tratamento ou recursos que visam afrontar suas funções vitais, tais como água, alimentação, medicação, e ativa, que é onde o próprio paciente apela por dar fim à sua vida com injeções, excessos de medicações, excessos de drogas. Também existe a distanásia, que é o ato de prolongar a vida do paciente, vindo assim a provocar uma morte mais lenta e mais sofrida para o mesmo. E a eutanásia, que é o ato de deixar a morte ocorrer naturalmente, que só pode ser acometida a pacientes que estejam em coma e em estado vegetativo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a evolução histórica da eutanásia. Historiadores apontam que a eutanásia já é um tema bem antigo, ele já era discutido pelos filósofos Platão e Sócrates, né? E de maneira que os povos primitivos já praticavam em caso de doenças incuráveis, a eutanásia, né? Nas comunidades celtas, os filhos matavam seus pais quando estes estivessem muito velhos e muito doentes, com uma doença incurável que os impedia de produzir na sociedade. Na Índia, os doentes incuráveis, eles jogavam no rio Ganges, eles tampavam sua boca e suas narinas com barro antes de jogá-los no rio. E no Egito, a Cleópatra, ela criou uma academia para fazer estudos de formas, né, menos dolorosas de morte. Então, já nessa época, assim, eles já pensavam em eutanásia. Entre as décadas de 20 e 40, tiveram situações na mídia que relatavam alguns casos de eutanásia, mas essas questões não foram comprovadas, né? E nos dias atuais nós temos a Holanda e a Bélgica, que têm normas reguladoras com a finalidade do emprego da eutanásia a pacientes, né, com morte cerebral ou aos que não têm cura, né? Então eles irão morrer de forma iminente apesar do tratamento. Então eles já têm normas para ter a eutanásia. Boa noite, meu nome é Graziela. Hoje eu vou falar um pouco sobre eutanásia, experiências em outros países, tá? E eu vou citar alguns países, como o Uruguai, né? Analisando as formas de legalização do redor do mundo que permitem a eutanásia, a morte assistida, sendo que existem requisitos a cada país. Por exemplo, o Uruguai, desde 1934, pelo Código Penal, o Uruguai, a Lei 9.914 prevê a possibilidade de um juiz isentar, né, por pena quando a pessoa comete um homicídio piedoso. Mediante disso, o Uruguai não tenha legalizado a prática da eutanásia, foi o primeiro país do mundo a tolerar a sua prática permitida a um juiz, após ele analisar um caso concreto de uma pessoa, né, em estado terminal. Sendo que na Holanda, o primeiro país do mundo a legalizar e regulamentar a prática da eutanásia, diferente do Uruguai, né, que só realmente dentro de um caso concreto e devido a algumas circunstâncias, porém mesmo em 1973, a Holanda houve um caso bem famoso, póstumo, de uma médica que acabou fazendo eutanásia na própria mãe, claro, a pedido da própria mãe para retirar sua própria vida, né? Ela foi julgada, com isso acabou criando, teve muito debate, né?
e acabou até mudando, né, uma lei, né, como mudando até a lei. O país, em 2001, legalizou a prática de eutanásia do suicídio assistido, alterando até o artigo 293 e 294 da lei criminal holandesa. Importante salientar que, embora a legalidade da eutanásia e o suicídio assistido sofre um intenso controle do país, cada caso é encaminhado a uma comissão de médicos, juízes, sociólogos, até uma opinião judiciária, certo? E também nós temos um caso bem famoso, que é na Suíça, né? A Suíça é um lugar conhecido mundialmente, famoso por assunto de morte assistida, inclusive é chamado de turismo da morte, né? Lá existem duas associações, né? Uma delas é Dignitas e a outra Existe. Ou seja, elas promovem, né, mortes assistidas em um apartamento em Zurique, né? Que conta com mais de 2 mil associados, os seus clientes estrangeiros, atraídos pela permissibilidade da legislação suíça, né? Geralmente os clientes, os pacientes deles são alemães, a maioria são britânicos, franceses, americanos. Mediante de cada caso, documentos dos médicos comprovando o diagnóstico do documento, né? No caso, uma doença incurável, né? Que provoque uma incapacitação física grave. Porém, os médicos dessa associação analisam a documentação e atestam a pessoa. Cumprindo os requisitos, o suicídio é assistido. A enfermeira prepara uma dose letal de pentobarbital do sódio, né? Misturado com refrigerante, e automaticamente o paciente ele entra em coma e automaticamente em caso ele venha a falecer, né? E no caso da segunda associação é o Exit, né? Existem alguns critérios bem rígidos, a pessoa tem que morar lá na Suíça, né? Ou residir, um estrangeiro tem que residir na Suíça para poder realmente fazer eutanásia, né? E um desses países é esse exemplo, que realmente a Suíça lá é legalizado, né? A eutanásia como um paciente, né? Em estado terminal. Obrigada. E é isso por hoje. Hoje no Brasil, a eutanásia é proibida. Existe um outro método que seria a ortanásia, que seria um bom método entre um médico e um paciente. Seria o bem-estar do paciente até o último ciclo da vida do paciente, entendeu? Mas a eutanásia hoje é proibida. Existem alguns países que a lei permite, que seria a Bolívia, a Holanda, através de coquetéis de medicamento. Mas não existe outro tipo de medicamento ou injeção que daria o fim do ciclo da vida do paciente. Então, esses são os únicos métodos. Então, no Brasil hoje a lei não permite, entendeu? Então, não existe nenhuma jurisprudência falando sobre o assunto, sobre o que é permitido ou não, até porque a lei não permite. Então, não existe nenhum implemento, simplesmente isso. Existe uma grande polêmica em cima do assunto da eutanásia. A sua discussão engloba vários aspectos da sociedade: a medicina, a ciência, a política e a religião. Dentre os temas discutidos, questiona-se qual é o nível de consciência que o paciente deve ter para poder tomar esse tipo de atitude, quem deve participar junto com o paciente para tomar essa decisão e quais casos que essa decisão pode ser tomada. Como é um assunto polêmico, existem as pessoas que são contra e as que são a favor dessa prática. Dentre as pessoas que são a favor da prática, o discurso é de que se a pessoa está num nível grave de doença e ela tem consciência que essa doença não vai ter uma reversão, ou seja, ela não vai conseguir a cura, ela tem o direito de abreviar esse sofrimento dela e dos familiares das pessoas que fazem parte da vida dela. Ou seja, ela tem o direito de ter autonomia sobre a sua própria existência. Já as pessoas que são contra a prática da eutanásia, a maior argumento utilizado é a questão religiosa, é a questão de Deus. Que se a pessoa está passando por aquele sofrimento, existe um propósito, que nada acontece por acaso. E se Deus dá vida, só Ele deve ter o direito de tirar, e não o homem. Além de que em alguns países, por ser proibido, também é uma prática de homicídio.
Boa noite, estou aqui com o Dr. Vinícius, ele que é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, ele que é especialista em medicina intensiva e medicina interna. Hoje ele atua na emergência do Hospital Universitário, ele também atua na UTI do Hospital Nereu Ramos e na UTI cardíaca do Hospital da Caridade. Boa noite, Dr. Vinícius. Boa noite. Hoje ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a eutanásia, que é o tema do nosso trabalho. Como que a eutanásia é vista hoje no meio médico, Dr. Vinícius? A eutanásia no meio médico do Conselho Federal de Medicina é proibida completamente qualquer medida que vise a antecipação da morte. A eutanásia visa a antecipação da morte. A eutanásia é um tema que não é tratado, porque ele é completamente proibido hoje no meio médico brasileiro. Na verdade, na maioria dos países, a eutanásia ou é proibida ou é feita em situações extremamente pontuais e extremamente bem discutidas entre a equipe, entre o médico e a família, obviamente, e o paciente, mais importante. Mas hoje essa atuação como médico na UTI dos hospitais, né? Muitos pacientes estão à beira da morte ali, né? Estão na falência. Eles não pedem esse tipo de abreviamento de vida? Eles não têm essa negação com vocês, a família? Como que é? Não, a família nunca pede a abreviação da vida. A família pede a abreviação do sofrimento. Não necessariamente a abreviação. A família pede várias vezes, quanto mais próximo chega do momento final, a família pede a abreviação do sofrimento, a cessação do sofrimento. Que a equipe médica, a equipe multidisciplinar, trata o sofrimento. Que a família não se importa mais com a doença em si, a família não se importa mais se aquilo vai ter cura. A família quer a cessação do sofrimento, quer que aquele familiar, aquele ente querido pare de sofrer. Isso a família sempre fala com a equipe multidisciplinar. Agora, propriamente a eutanásia, a família e mesmo os pacientes verbalizarem, doutor, eu quero morrer, isso, na minha experiência, aconteceu pouquíssimas vezes e a gente tem que separar quando o paciente está completamente lúcido, orientado, coerente, a gente chama, completamente dono de sua vontade, e quando ele está, na maioria das vezes, em ambiente de medicina intensiva, em ambiente de emergência, o paciente está sob sofrimento, o paciente está sob uma situação de gravidade muito grande. Então, tem que separar uma coisa da outra. Em quadros de delírio, em quadros onde o paciente não é mais dono da sua própria